Olá pessoal, sou o professor Antônio Botão de Arquivologia e vamos dar início ao nosso bloco sobre exercícios da Banca 6 Gran Rio relativos à avaliação e tabela de temporalidade. Vamos ao conteúdo. Questão 51. A tabela de temporalidade é um instrumento de destinação que determina prazos para transferência, recolhimento e eliminação de documentos. Sim, está correto. Esse é o papel da tabela. Determinar esses prazos para que essas destinações ocorram. 52. Os órgãos públicos devem constituir uma comissão permanente de avaliação de documentos com a responsabilidade de orientar e realizar o processo de avaliação dos documentos no âmbito de sua atuação. Questão também está correta. E é obrigatoriedade para os órgãos públicos constituírem essa comissão de avaliação. Está na lei. Então, atenção com isso. É obrigatório. 53. A avaliação é o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação dos documentos de acordo com valores que são atribuídos a eles. Também, está correto. A avaliação é para isso. A partir dos valores atribuídos aos documentos e em cima de legislações específicas e necessidades administrativas, é que os prazos de retenção dos documentos e a sua destinação final são estabelecidos. Questão correta. Vamos seguir. / 54. A destinação dos documentos é indicada aonde? Não se pode marcar outra alternativa a não ser letra A, pela tabela de temporalidade. 55. A avaliação de documentos de arquivo resulta na elaboração do código de classificação dos documentos. Errado. Ah, professor, mas e o plano? Plano é uma coisa, código é outra. A avaliação de documentos resulta na elaboração duas coisas que podiam estar aqui. Plano de classificação dos documentos ou a tabela de temporalidade e destinação de documentos. Só podiam ter essas duas coisas aqui. Código de classificação não é produto da avaliação. Então, cuidado, está errado. / 56. As características provisórias do arquivamento intermediário impedem a aplicação da tabela de temporalidade. Nada a ver. Impedem não, potencializam. A tabela de temporalidade vai ser aplicada também no intermediário. 57. Na avaliação dos documentos, aplica-se o Código de Classificação de Documentos de Arquivo. Não. O que a gente pode colocar aqui? Na classificação. Aí sim se aplica o código de classificação. Na classificação se utiliza o código. 58. O fato de ser uma fase transitória impede a aplicação da tabela de temporalidade nos arquivos intermediários. Também está errada e muito parecida com essa aqui. Reparem, as duas foram para o TRE, as duas foram em 2009, feitas pela CESP. A única coisa que tinha de diferente era o Estado. Aí foi o aproveitamento de questões. Vocês vão perceber que com a realização de várias questões da mesma banca sobre o mesmo assunto, vocês vão ver que é a mesma pessoa que faz, é que vai ter adaptações assim muito sutis. Mas o modo de redigir, o estilo de redação do enunciado da questão é o mesmo. Então isso vai melhorar o desempenho de vocês nas provas de concurso, que vocês já vão pegar a expertise de saber onde está o erro ali naquela questão, porque vocês com certeza vão pensar e vão constatar que vocês já fizeram uma parecida ou uma muito parecida anteriormente. Então isso facilita aí a vida de vocês que fazem prova de concurso.
59. A tabela de temporalidade é um instrumento de gestão dos prazos de guarda dos documentos aplicado inicialmente no arquivo intermediário. Não. Inicialmente ela é aplicada no arquivo corrente. Cuidado com isso. 60. Os valores primários e secundários definem em uma tabela de temporalidade os prazos nas fases corrente e intermediária e a destinação final dos documentos. Perfeito. É justamente isso. Os valores vão definir os prazos de guarda e destinação nas fases corrente e intermediária. Lembrando que a tabela é aplicada nas mesmas fases pelas quais a gestão atua, corrente e intermediária. Não tem tabela na fase permanente, por favor. 61. As fases do ciclo de vida são definidas pela espécie do documento. Claro, está errado. As fases do ciclo de vida são definidas pelo valor dos documentos, né? Juntamente baseado nos assuntos que os documentos tratam. Está errado. Espécie não define fase de ciclo de vida nenhum. Nem temporalidade, nem destinação final. Isso não é dado pela espécie. 62. O Código de Classificação de Documentos é o instrumento de destinação que determina os prazos em que os documentos devem ser mantidos nos arquivos correntes. Claro que não. Isso aí seria tabela de temporalidade e destinação e nos arquivos correntes e intermediários. Aí eu tornaria a questão correta. 63. O Ministério do Esporte deve constituir uma comissão permanente de avaliação de documentos que tem como responsabilidade orientar e realizar o processo de análise, avaliação e seleção da documentação produzida e acumulada no seu âmbito de atuação. Ok, está correto. O Ministério do Esporte aqui no caso, né, é o concurso em questão, é para essa instituição, ele tem que constituir essa comissão de avaliação. 64. Na finalização do processo de avaliação de documentos no Ministério do Esporte, deve ser preparado um índice de destinação, que é um instrumento que controla o prazo em que os documentos serão eliminados. Errado. Índice de destinação, no final do processo de avaliação, tem que se preparar, para os documentos serem eliminados ou recolhidos, a gente pode preparar um plano de destinação. Aí tudo bem, mas índice de destinação não existe isso. Está errado. A aplicação da teoria das 3 idades documentais permite melhor fluxo documental na unidade, melhorando as condições de seus arquivos. Ok, tudo bem, está certo. O arquivo pode anualmente eliminar documentos sem uso, independentemente de autorização. Aí não. Aí está errado. Depende de autorização para se eliminar anualmente, de 2 em 2 anos, como queira. Mas ele depende de autorização da instituição arquivística pública na esfera de competência. Para se eliminar, faz-se uma lista. Essa lista vai passar, vai ser aprovada pela cúpula do órgão, mas tem que ser submetida à aprovação da instituição arquivística pública na esfera de competência, porque ela é que vai, a partir dessa lista, autorizar a eliminação dos documentos. E aí tem uma série de procedimentos que já foram explicados aqui na teoria. 67. A estrutura básica de uma tabela de temporalidade deve necessariamente contemplar os conjuntos documentais produzidos e recebidos, os prazos de guarda nas fases corrente intermediária e a destinação final, eliminação ou guarda permanente, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e aplicação. Ok, está correto. Isso tudo aqui é o básico da tabela. No mínimo tem que ter isso. E pela configuração da questão, ela está mencionando essa tabela básica, que é
a tabela do CONARC para atividades meio da administração pública federal, que é modelo para toda a administração pública federal. Na do CONARC tem todos esses campos. A questão está correta. A tabela de temporalidade é um instrumento de destinação que determina prazos e condições de guarda relacionados à transferência, recolhimento, descarte ou eliminação de documentos. Também, perfeito. Está corretinho sobre a tabela de temporalidade. 69. Os prazos de prescrição e decadência de direitos, que podem ser verificados na legislação em vigor, são elementos importantes para o trabalho de avaliação, de documentos. Sim, correto. Os prazos de prescrição e decadência de direitos, né, que estão na legislação vão ser verificados para se avaliar corretamente os documentos no momento devido e se estabelecer a temporalidade e destinação final. 70. A avaliação é uma atividade realizada exclusivamente pelo arquivista, responsável por definir quais documentos têm valor para fins administrativos e probatórios, quais os documentos que têm valor para pesquisa e quais os documentos que podem ser eliminados. Questão errada. Exclusivamente pelo arquivista, não. Ele participa, mas ele não faz sozinho. Quem faz é a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Ela é que faz a avaliação, não é o arquivista sozinho. A questão está errada. Protocolo é o serviço encarregado de recebimento, registro, distribuição, controle da tramitação e expedição de documentos. Caso faça parte de um sistema de arquivos, o protocolo pode também identificar os documentos de acordo com a classificação arquivística. Isso aí está correto. Então, se ele fizer parte do sistema de arquivo, ele também vai classificar os documentos de acordo com a classificação arquivística já pré-estabelecida. Está correto. 72. A legislação determina que cada órgão tenha um protocolo central, responsável por realizar exclusivamente as rotinas de recebimento e registro de documentos, e protocolos setoriais, encarregados do controle de tramitação e da expedição de documentos de cada área. Isso aqui é errado. Que legislação é essa que determina que eu tenho sempre que ter um central e tem que ter setoriais? A instituição, o modelo de administração da instituição ou do órgão é que vai determinar se eu vou ter um central que você vai agrupar todos os documentos e vai distribuir, ou se eu vou ter setoriais, né, um em cada arquivo corrente para fazer esse papel. Agora, não existe lei que determine, pelo menos ele não mencionou aqui qual é, ele só falou legislação. Que legislação? Da onde? Então eles gostam muito de fazer isso, jogar a legislação. E a legislação da onde? Que legislação? Então eles não vão colocar, não vão se comprometer. Então quando jogar assim só a legislação, se não disser da onde, bota o pé no freio, fica atento que pode ter um erro aí. Então, quem vai determinar se vai ter um central ou se vai ter vários setoriais, esse tipo de coisa, é a própria administração do órgão que vai determinar isso, não é a legislação. Então está errado. 73. O protocolo do órgão deve manter controle da expedição de correspondência de modo a ser capaz de informar sua localização aos usuários em tempo real. Perfeito, correto. O protocolo tem que informar onde está o documento para o usuário em tempo real. Ele tem o controle da tramitação, por onde o documento está passando. Correto. – 74. Nos órgãos ou instituições públicas, protocolo é geralmente o setor encarregado de atividades como recebimento, expedição, registro, distribuição e controle da movimentação de documentos em trâmite. Ok, correto, ele faz tudo isso. Em uma importante instituição pública federal, os arquivos estão localizados junto aos órgãos responsáveis pela execução de projetos especiais ou funções específicas
e todo o controle da documentação é centralizado, visando a maior eficácia na tramitação dos documentos. Essa atividade de controle é conhecida como protocolo. Com isso, encerramos nosso bloco sobre exercícios de arquivologia Banca-CESP, tratando da questão da avaliação e tabela de temporalidade. Até um próximo encontro, pessoal!